O custo Brasil tem diversos impactos no país, mas a raiz do problema está em um conjunto de fatores que atrapalham o desenvolvimento e as empresas. Ele é composto principalmente pela exagerada carga tributária, precária logística e infraestrutura, burocracia administrativa e tributária em excesso e uma legislação fiscal extremamente complexa. E para piorar mais ainda a situação, temos o alto spread bancário e taxas de juros elevadas e uma mão de obra extremamente desqualificada. O conjunto desses fatores torna o produto brasileiro mais caro que o importado e com menos tecnologia agregada, e torna o produto doméstico caro fora do país também, uma vez que grande parte das ineficiências operacionais e logísticas que geram custos adicionais acabam sendo balanceados pelas empresas no preço final do produto. Hoje, a carga tributária no país atinge por volta de 33,6% do PIB. Isso se dá por um conjunto de fatores. Um fator importante foi o aumento no montante adquirido por atuações fiscais, que subiu 68,5% do ano de 2016 para 2017, que representa um valor total de 205 bilhões de reais, o que foi convertido em um crédito fiscal e não necessariamente em receita fiscal. A melhoria nas técnicas de fiscalização força empresas a se manterem em dia com as suas obrigações perante ao Banco Central. Os bens e serviços totalizaram 40% do total de tributos recolhidos, sendo que 25% representam empresas que escolheram ser tributadas pelo salário e mão de obra, enquanto que 21% escolheu sobre a renda bruta. Essa medida, a desoneração da folha de pagamento, que dá a opção para a empresa em pagar tributos por salários e mão de obra ou sobre renda bruta, não gerou tanta diferença no final. Notou-se uma mudança de apenas 0,5% em média sobre produtos e serviços, o que na realidade pode ser considerada uma medida meramente populista. Hoje o Brasil vive um momento onde sua estrutura fiscal se mostra completamente regressiva. 45% dos tributos totais recolhidos são tributos indiretos, que são bens e serviços, comércio exterior, taxas, enquanto apenas 25% são representados por tributos diretos, que são renda, ganhos patrimoniais e lucros. Hoje, por volta de 60% das mercadorias brasileiras são transportadas por malhas rodoviárias, que são em sua maioria completamente despreparadas para o fluxo crescente de caminhões e que mais da metade das rodovias apresentam problemas que encarecem o frete do produto. Cerca de 11,7% das empresas têm que arcar com os custos logísticos, o que encarece o produto e dificulta sua comercialização fora do Brasil. Situação semelhante ocorre nos portos. Filas enormes de mercadorias esperando para serem transportadas. Sem contar a questão da segurança do produto que está sendo transportado. Em 2015, de acordo com a NTC e Logística, 2 bilhões de reais foi o prejuízo com o roubo de cargas no país. São problemas que não conseguem ser resolvidos facilmente e que necessitam de grandes projetos de longo prazo, que acabam saindo do foco do governo federal, tanto pela troca de gestão quanto pela questão de se manter no poder nos próximos 4 anos. Atualmente, o Brasil, em um ranking de 190 empresas, se encontra na posição de 125 de facilidade para fazer negócios. Para abrir uma empresa, ele se encontra na posição 176. Atualmente no país é necessário por volta de 79,5 dias, de acordo com o relatório Doing Business, para abrir uma empresa, sem contar os inúmeros processos legais, alvarás e licenças, por exemplo, que somados podem levar em torno de 5 a 6 meses de espera. Isso trava o desenvolvimento econômico e dificulta a entrada de players no mercado, além de piorar a situação do desemprego atual. A burocracia tributária é outra que merece destaque. Existem no país hoje mais de 3.200 normas tributárias que exigem das empresas privadas um esforço enorme. Em uma pesquisa feita pelo Banco Central, constatou-se que empresas brasileiras desempenham 2.600 horas por ano com o processamento de tributos e utilizam cerca de 200 funcionários. Nos países mais desenvolvidos, essa média cai para 179 horas e 4 trabalhadores. A empresa coloca tempo e dinheiro demais resolvendo assuntos burocráticos legais, colocando às vezes menos peso para questões do próprio desenvolvimento. Esse é um dos principais pontos que culminam para o custo Brasil. Finalmente, a grande maioria desses problemas não é de poder ou objetivo da empresa resolver, cabe ao governo fazê-lo. No governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, haverá especial atenção ao controle de custos que dizem respeito à folha de pagamentos do governo federal, isto é, acabar com o déficit primário para que ele possa ser transformado em superávit. Para isso, o plano de governo de Bolsonaro consiste em menores déficits,
dívida decrescente, reforçado com a realização de ativos públicos e juros mais baixos que os praticados atualmente, resultando, por conseguinte, em aumento nos investimentos, crescimento da economia como um todo e maior geração de emprego. A redução dos juros será pautada por dois panoramas: desmobilização de ativos públicos e redução natural do custo médio da dívida. A primeira vertente resultará no resgate da dívida mobiliária federal, através de privatizações, concessões, venda de propriedades imobiliárias da União, devolução de recursos em instituições financeiras, extinção de algumas estatais e privatização de outras. Já o segundo panorama resultará em uma maior atividade do investimento no Brasil e consolidação da estabilidade monetária. É importante ressaltar que o programa de governo em questão mantém o tripé macroeconômico atualmente em vigor, isto é, meta fiscal, meta de inflação e câmbio flexível. E, voltando a tratar sobre privatização, Bolsonaro acredita que essa medida significa eficiência econômica, bem-estar e distribuição de renda, visto que o gasto que se tem atualmente com as empresas dependentes do governo federal é altíssimo e só aumenta, além do fato de o retorno não ser vantajoso. Bolsonaro também planeja tornar o Brasil mais eficiente com relação à sua infraestrutura, fazendo com que o setor deixe de ser um entrave para a economia brasileira e se torne uma solução. Isso, somado a um baixo risco regulatório, resultará em uma grande quantidade de investidores, aumento de emprego e menor custo para a população em geral. Como exemplo, pretende reduzir custos portuários e aumentar a sua eficiência, assim como atrair mais investimentos de forma a atender à demanda do país que tende a crescer. Apresenta como meta também ter o patamar portuário ao final do governo semelhante ao de países asiáticos, como Japão, Coreia do Sul e Taiwan. Outro exemplo é ter os modelos de aviação do exterior como modelo para a melhora dos nacionais, de forma a atrair investimentos para a modernização e expansão dos aeroportos. Para isso, será necessária maior participação privada, com relativa participação do interesse público, redução de custos, resultando num aumento da eficiência. Já o programa de governo do candidato Fernando Haddad é pautado na necessidade de reformas estruturais no Brasil. Por conta disso, sua proposta seria diminuir o alto custo do crédito e a especulação financeira através da reforma bancária, combinando medidas que já têm sido feitas em governos petistas anteriores com novas reformas estruturais. Também investiria no complexo industrial de saúde a fim de explorar ao máximo seu potencial econômico e tecnológico, reduzindo custos, além de contribuir para o desenvolvimento da tecnologia e ciência, e, consequentemente, o mercado interno. Isso tudo considerando os interesses e a soberania nacionais. Além disso, Haddad tinha como um dos pilares principais o atendimento das necessidades do povo brasileiro com ampla participação da população, gerando mais empregos e mais oportunidades para os cidadãos. Para tanto, planejava incentivar o mercado interno, atribuir uma melhor distribuição de renda e oferta de crédito a preços justos, alterar a escala de investimentos, promovendo seu financiamento em novas bases, além de aumentar a participação do Brasil no mercado externo, fortalecendo as parcerias internacionais. Por fim, acreditava que o desenvolvimento se consolida no território e, portanto, investir em serviços públicos e estruturas produtivas locais resultaria em inovação e conhecimento. Com relação aos investimentos públicos, isto é, investimento da União e de empresas estatais, acredita que não devam ser computados de acordo com as regras fiscais atualmente exercidas. Portanto, defende a recuperação do PAC e do PIL, aperfeiçoamento de mecanismos de regulação, contratação e financiamento reforço da EPL, de forma a aumentar a qualidade dos projetos, reduzir custos, assim como o tempo de realização. O governo de Haddad controlaria a inflação por meio do mantimento da autonomia do Banco Central, manteria juros baixos através da tributação progressiva dos bancos, penalizando aqueles que abusarem de seu poder de mercado, e defenderia crédito disponível por meio de democratização, reduzindo o custo do crédito e combatendo os elevados níveis de spread bancário. Em termos de infraestrutura, expandiria a parceria com o setor privado, a fim de aumentar os investimentos através de concessões e outras parcerias entre público e privado, o que garantiria, segundo Haddad, maiores investimentos, porém com menor custo ao usuário, garantindo os investimentos necessários para a infraestrutura brasileira. Também pretendia criar o Fundo de Financiamento da Infraestrutura, sendo composto por pequena parcela de reservas internacionais, recursos privados, assim como do BNDES. Com relação ao combustível, a política de preços de combustíveis da Petrobras
seria reorientada para que fosse garantido para a população um preço de combustível estável e acessível. Essa seria uma das grandes medidas que contribuiria para fazer com que a Petrobras voltasse a ser agente estratégico do desenvolvimento nacional. Ao se tratar de transportes, investiria mais fortemente em infraestrutura de transporte limpa, garantindo maior diversidade tanto dos modais de cargas quanto de passageiros. Além disso, reduziria custos logísticos, aumentando a competitividade das exportações brasileiras, assim como reduzindo o custo dos bens para a população. Também incluiria ferrovias, hidrovias e meios de transporte menos poluentes, o que contribuiria para melhorar a eficiência operacional no escoamento da produção, tanto para o mercado interno quanto para o externo.